Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e cá estamos nós para mais um vídeo, e dessa vez não um vídeo de uma crítica atrasada, e sim uma crítica de um filme que vai lançar essa semana nos cinemas. Tô bem feliz de trazer esse conteúdo para vocês aqui no canal, porque era um filme que eu não planejava, mas que acabou surgindo a oportunidade, e foi uma oportunidade que eu considero interessante. Eu vou contar para vocês depois da vinheta. Antes, aqueles avisos de sempre. Se estiver gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Deixa o like no vídeo, isso é muito importante para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Caso queira ajudar o canal de outra forma, pode deixar um valeu demais, ou então hype no vídeo. Hype tem opção paga e de graça, e das duas formas você me ajuda muito. Se quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, você pode dar uma olhada no meu clube de membros, também é uma outra forma legal de você ajudar o canal Disnéfilos. E caso queira ter um contato mais próximo comigo, é só dar uma olhada nas minhas outras redes sociais, os links estão na descrição, assim como a lojinha do canal Disnéfilos da Amazon. Todos os avisos de sempre dados, agora sim vamos pro que interessa. Roda a vinheta. Tang-Tan 1900, ou Detetive Chinatown, o Mistério de 1900. Filme dirigido por Shen Xiang e Dai Mo. Peço desculpas pela minha pronúncia de chinês nos nomes e também no nome do filme, no título do filme, porque eu já sou péssimo em português, imagina em inglês, imagina em chinês. Então, peço perdão novamente. Como eu falei pra vocês, esse é um vídeo que não estava planejado de eu lançar aqui no canal, mas eu recebi essa semana o screener da distribuidora do filme aqui no Brasil. O filme lança essa semana nos cinemas, e mesmo tendo recebido o screener, eu não tinha pensado em assistir ao filme, justamente porque essa é a quarta entrada da franquia Detetive Chinatown. Contextualizando para quem não conhece, Detetive Chinatown já teve 3 filmes lançados ali em 2015, 2017 e 2021, se eu não estou enganado, posso estar enganado. É uma das maiores franquias da história do cinema chinês, filmes que fizeram bastante dinheiro, incomodando filmes hollywoodianos em bilheteria, inclusive. E esse filme aqui, Detetive Chinatown, já é por enquanto a terceira maior bilheteria de 2025. Só está atrás de Minecraft com seus 900 milhões e do outro fenômeno chinês, Nizza 2, que passou dos 2 bilhões de dólares arrecadados. Mas esse filme aqui, ele já tem ali 447 milhões mais ou menos arrecadados, se consolidando como uma das maiores bilheterias do ano e mais uma grande bilheteria dentro da franquia. Eu não ia assistir ao filme, não ia trazer o conteúdo aqui pro canal, justamente porque é a quarta entrada da franquia, então eu pensei, gente, eu não vi os outros filmes, então seria um pouco injusto da minha parte querer trazer um vídeo sobre o quarto filme sem ter visto os outros 3. O que fez eu mudar a minha opinião é justamente o fato desse aqui ser uma prequela, ou seja, é um filme que se passa antes dos 3 anteriores. Portanto, pensei, vou dar uma chance pro filme, vou assistir. Se eu achar pertinente, eu trago o conteúdo pro canal, e se eu gostar do filme, eu posso até aí assistir os outros 3, tendo em vista que esse aqui se passa cronologicamente antes dos outros. E só essa minha fala já explica pra vocês por que esse vídeo está sendo lançado agora. Eu gostei do filme e achei sim pertinente trazer o conteúdo pro canal. Até eu acho que essa é uma boa oportunidade pra gente começar a abrir os olhos pro cinema chinês. O cinema chinês de uns anos pra cá vem crescendo muito, e internamente o mercado é gigantesco, mas os filmes também estão começando agora a ganhar um pouco mais no mercado internacional, justamente por causa dos fortes números que eles vêm alcançando, brigando de frente com filmes hollywoodianos. E no caso dessa franquia, Detetive Chinatown, pelo menos desse primeiro filme aqui, eu acredito que seja uma boa porta de entrada pra gente abrir um pouco mais o nosso coração pro cinema chinês. Porque apesar de ser um filme bem com estética chinesa, com humor típico chinês, com cenas de ação muito típicas também desse estilo de cinema, também é fato que além de ser um filme que se passa nos Estados Unidos, tem bastante diálogos em inglês, inclusive, ele está um pouco mais próximo da nossa realidade com que a gente está acostumado no que diz respeito a cinema, principalmente cinema de comédia e cinema de ação, que é onde esse filme aqui se enquadra. Então sim, se eu pudesse recomendar, vamos começar a abrir os olhos para o cinema chinês, uma porta de entrada interessante seria Detetive Chinatown, começando por esse filme que é muito interessante. Se o filme estiver passando no seu cinema, no cinema da sua cidade, eu super recomendo porque é uma experiência bacana. Como o nome já deixa claro, é um filme de detetive, é um filme típico, vamos dizer assim, de filmes como o da Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, ou aqueles filmes Entre Facas e Segredos, vocês entenderam. Mas eu não acho que o mistério propriamente dito seja o prato principal dessa experiência. Até porque eu preciso ser justo e assumir que o mistério não é tão efetivo assim, digamos assim. É um pouco telegrafável, simples demais e em determinados momentos até um pouco previsível. Então isso pode acabar tornando essa parte um pouco fragilizada. Também é fato que em determinado momento da rodagem eu comecei a me questionar por que o filme estava abrindo tantas subtramas diferentes, né, a ponto de deixar a história um pouco preenchida demais, sabe?
sabe? Parecia que o filme estava tentando deixar a história confusa de propósito e ampliar a escala dos acontecimentos justamente para trazer um pouco mais de intrincamentos, se existe essa palavra, para o mistério que está acontecendo aqui. Depois, essas diversas aberturas de várias subtramas diferentes acabam se justificando. É um filme que abre muitas portas, vamos dizer assim, tem vários núcleos de personagens diferentes e esses núcleos acabam se costurando aos poucos. O filme consegue amarrar todas as pontas, apesar de abrir muitas pontas e usar tudo aquilo que ele abriu de subtrama para justificar principalmente algumas das mensagens que o filme propõe, que eu vou deixar um pouco mais pra frente no vídeo. Então, em determinado momento, eu achei que o filme estava tentando se preencher demais. Em um segundo momento, eu acho que é gratificante você perceber como o filme consegue fechar as pontas soltas e ser um filme muito coeso, mesmo sendo um filme, às vezes, um pouco preenchido demais. E se eu acabei dizendo que o lado do mistério, vamos dizer assim, da investigação não é o prato principal e não é a melhor coisa aqui desse filme, se tem algo que eu posso destacar como muito positivo na experiência, é a experiência de humor e a experiência de ação. No lado da ação, é aquele típico filme chinês de ação. As cenas de ação são muito exageradas, né? Tem até um lado cômico nisso, que é positivo, inclusive, e que facilita a nossa identificação, né, e a nossa transposição, vamos dizer assim, para aquilo que a gente já está acostumado. Então, o fato do filme levar esse estilo de ação muito na brincadeira faz com que a gente compre esse estilo de ação mais típico do cinema oriental com certa facilidade, e é um tipo de cena de ação muito bem feito. Nesse caso aqui, as cenas são muito bem coreografadas, muito bem dirigidas, com planos mais longos, mais abertos, para deixar a gente ver o que está acontecendo, e com essa mescla muito boa com a comédia, que faz com que, além da gente ver boas cenas de ação, belas pancadarias, trocas de socos, de tiros e etc., com uma violência até bem equilibrada, digamos assim, mas a gente também tem, nesses momentos, o humor e a comédia, que é talvez a grande cereja do bolo desse filme. É um filme muito engraçado, o humor é muito rápido, tiradas muito certeiras, você precisa estar atento e bem ligado, porque é um humor muito rápido, mas é um humor também muito efetivo, muito funcional, diverte muito, né? Não tem como você não se divertir. Além de você se identificar com muita facilidade com os personagens, né, se aliar a eles com muita facilidade, eles têm muito carisma e todas as piadas acabam funcionando. É um filme muito bem humorado e com certeza só pelo fato dele ser um filme bem humorado já vale a pena a experiência. Talvez seja um filme um pouco longo demais, eu preciso assumir isso, né? O filme tem um ritmo um pouco desequilibrado, o filme consegue estabelecer bem tudo aquilo que ele queria. Como eu disse, ele abre muitas pontas, fecha tudo bem fechadinho, é um filme muito coeso, mas daria pra enxugar algumas coisinhas. O filme tem mais de 2 horas e 10, um pouco mais. Se ele tivesse 2 horas, eu acho que seria o suficiente, né? Traria um pouco mais de equilíbrio pro ritmo do filme, que é sim um pouco vagaroso em determinados momentos, principalmente nos momentos onde o filme assume um lado um pouco mais sério, um pouco mais denso, mas não é a constante. No geral, é um filme muito dinâmico, um filme muito divertido, inclusive, que faz sim valer a pena assistir. E se não bastasse, além de ser um filme de mistério, que não é o melhor de todos, mas tem um mistério competente, um mistério bacana, e de ser um filme de ação muito bem feito, um filme de comédia excelente, excepcional, Detetive Chinatown, o Mistério de 1900, também não se poupa de fazer vários comentários que são muito pertinentes, levando em consideração o contexto atual que a gente vive, principalmente levando em consideração que estamos falando de um filme feito pelo cinema chinês, que se passa nos Estados Unidos e que tem essa relação dos dois países muito aflorada na narrativa. Então é pertinente que o filme faça assim comentários a respeito da atual situação política envolvendo China e Estados Unidos, e esses comentários, além de, como eu já falei, é a terceira vez que eu falo essa palavra, pertinentes, são comentários inteligentes, ácidos, bem posicionados, que engrandecem a narrativa, sabe? E não só isso, o filme não leva só em consideração a relação entre os dois países, é um filme que debate muito também essa questão da imigração, e eu acho que é por isso que é interessante que o filme abra um pouco mais de pontas soltas. Em determinado momento eu me questionava por que a inclusão dos indígenas na narrativa, mas depois justifica, porque se você levar em consideração, os norte-americanos são muito preconceituosos e hoje isso está muito em alta com os imigrantes, né? Existe todo esse movimento para mandar os imigrantes embora, e na época em que o filme se passa existia todo esse preconceito dos norte-americanos descendentes de europeus com os outros habitantes ali, em especial os chineses, que é o foco desse filme aqui, mas obviamente também dos descendentes africanos,
africanos e etc. Porém, se você for parar para pensar, e isso é fato, quem realmente são os nativos ali são os indígenas. E os norte-americanos brancos, descendentes de europeus, são imigrantes também nos Estados Unidos. E o filme aponta para isso e denuncia essa hipocrisia, principalmente dos norte-americanos nesse sentido, fazendo, como eu disse, comentários inteligentes e muito ácidos, com alguns diálogos bem provocativos, que são muito bons e, como eu disse, engrandecem bastante a narrativa. Portanto, em resumo, Detetive Chinatown, Mistério de 1900 é um bom filme de ação, é um ótimo filme de mistério e é um excelente filme de comédia, que não se priva também de ser um filme com comentários ácidos e inteligentes a respeito da situação atual que o mundo está vivendo nessas tensões aí que estão acontecendo. Por isso se torna uma experiência divertida, interessante, que vale a pena pelo entretenimento, mas também uma experiência cinematográfica relevante nos dias atuais. Excelente filme, se você tiver a oportunidade de assistir, assista porque vale a pena. Mas essa é a minha opinião sobre Detetive Chinatown, Mistério de 1900. Quero saber de você aí. Você já assistiu aos outros filmes da franquia? Eu vou pegar esse fim de semana aqui e vou assistir os outros 3. Você tá inteirado aí no cinema chinês? Acha que tá na hora realmente da gente abrir um pouco mais os nossos olhos pro cinema que vem da China? Comenta aqui embaixo suas opiniões sobre esse filme, sobre outros filmes. Vocês sabem muito bem. Eu adoro ler os comentários de vocês e sempre respondo aqueles que eu considero relevantes, tá bom? E não se esqueça de todos aqueles avisos que eu dei no começo do vídeo, se inscrever no canal, deixar o like, dar uma olhada nas minhas outras redes sociais. E como recomendação, tem outros 2 vídeos aqui para você continuar comigo no canal de Cinéfilos. Um sobre Pecadores, filmaço, que também fala bastante sobre cultura, dessa vez a cultura afro. Acho que faz sentido, apesar de estamos falando de uma cultura diferente, faz sentido com o vídeo que estamos falando aqui agora. E aqui um vídeo sobre Amor Bandido, que é uma comédia muito interessante também. Fica comigo no canal de Cinéfilos e muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!